Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera, hoje eu trago uma aula para você que vai fazer o concurso aí tão esperado, o concurso do Banco do Brasil, cuja banca está prevista que seja a FGV. Tá bom? Final de semana também é dia de estudar, é dia da gente aproveitar para colocar os conteúdos em dia. Então eu trago hoje essa aula para vocês, para esclarecer aquelas dúvidas. Você que está procurando exercícios de raciocínio lógico, fica aí que é o lugar certo, tá bom? Antes da gente iniciar, se inscreve no canal, dá um joinha nesse vídeo, tá bom? Compartilha com a galera que faz parte do seu grupo de estudo, só assim a gente vai produzir mais e mais materiais para vocês, tá bom? Não esquece de dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal. Vamos começar. Olha só, aqui eu trago a primeira questão, que é uma questão de lógica proposicional. Eu digo o seguinte: considere a afirmação. A afirmação é que mato a cobra e mostro o pau. A negação dessa afirmação é qual? Galera, você tem nesse caso aqui, você tem duas proposições. A proposição P e a proposição Q. E o que separa elas duas é uma conjunção. E aí vamos lembrar, né? Se ele quer a negação de uma conjunção, negar o P e Q, você vai usar o quê? Você nega a primeira ou nega a segunda. Você transforma a conjunção em uma disjunção, de modo que você negue as duas proposições. Então vamos lá acompanhar, ó. A letra A é a resposta, porque aqui, ó, tá vendo que negar a proposição mato a cobra é dizer não mato a cobra ou não mostro o pau. Então eu neguei a primeira ou transformei numa disjunção e neguei a segunda. Gabarito letra A. Tá certo? Por que não é a B? Ó? A B ele está negando a primeira. Isso aqui é não P. E aqui é não Q. O problema é que ele não trocou, ele manteve a conjunção. Tá certo? Aqui essa letra C, ele negou a P. Isso aqui é não P. Só que manteve também a disjunção e mais, ele não negou a segunda, ele manteve a Q. Aqui ele manteve a primeira na letra D, mata a cobra e não mostra o pau. Ele manteve P e só fez negar a segunda. E a última, na realidade, ele manteve a primeira, apesar de ter transformado numa disjunção, que é que é o ou. Deixa eu me apagar aqui. Ele transformou numa disjunção. O problema dessa questão é que ele manteve a primeira e só fez negar a segunda, que é tudo isso aqui. Então, gabarito correto, letra A. Vamos para a próxima. Olha essa segunda questão. Ele diz o seguinte: em uma empresa, o diretor do departamento percebeu que Pedro, um dos funcionários, tinha cometido alguns erros em seu trabalho e comentou: Pedro está cansado, uma proposição, ou desatento. Aqui eu tenho uma disjunção. A negação lógica dessa proposição é qual? Aí vamos lembrar, a negação da disjunção P ou Q, você nega a primeira e nega a segunda. Você transforma a disjunção em uma conjunção negando as duas. Então vamos lá, olha aqui para a letra A. Ele diz que Pedro está cansado, ele não negou a primeira, ele manteve ou desatento. Na realidade ele só fez Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ele não mudou em nada. Letra B, ele diz que Pedro está descansado ou atento, ele manteve a primeira, que é a P, manteve a disjunção e negou a segunda. Para você negar uma disjunção, você tem que negar as duas, transformando em uma conjunção. Letra C. Pedro está cansado.
Pedro está cansado e desatento. O que aconteceu aqui? Ele manteve a primeira. Aqui ele manteve a proposição P e desatento. E manteve a segunda. E trocou o conectivo ou pelo I. O que aconteceu aqui? Para que fosse essa questão, é preciso que ele negasse as duas. O problema aqui é que ele não negou, ele manteve as duas. E olha a letra D. Ele diz que Pedro está descansado. Opa! Dizer que Pedro está cansado é a negação de dizer que Pedro está cansado. Ele trocou o ou pelo i. Opa! E atento. Se ele está desatento, a negação dele é que ele ficou atento. Gabarito letra D. Por que não é a letra E? Porque ele usa um condicional. Em momento algum a negação de uma adjunção vira um condicional. Tá bom? Gabarito da questão letra D. Vamos para a questão 3. Se não é verdade que todo soteronito é soteronoso, que palavra complicada, né? Então é correto afirmar que... Vamos lá, ó. Negar o todo, o que é que você faz? Negar o todo é dizer que há algum. Tá bom? Então, eu estou negando essa informação, já que eu estou dizendo que ela não é verdade. Então, nenhum soteronito é soteronoso. Opa, a negação do todo não é nenhum. Todo soteronoso é soteronito. Ele só fez inverter as ordens aqui, né? Algum soteronito não é sotoronoso. Então, olha, o que é que você pode concluir? Ele trocou o todo e negou que algum desse soteronito não é soteronoso. Tá certo? Gabarito letra C. Aí deixa eu só fazer uma explicação em relação a essa negação do todo. Tá certo? Imagine que você chega numa sala de aula. Tá bom? Vamos fazer esse exercício de imaginação. Aí eu digo assim: todos os alunos são brasileiros. Eu estou dizendo que todos os alunos são brasileiros. Eu estou afirmando isso. Aí o que acontece? Alguém levanta a mão e diz: ei, professor, eu não sou brasileiro. Eu sou argentino. Então veja que o fato dele afirmar isso, ele negou o meu todo, porque eu cheguei na sala dizendo que todos os alunos são brasileiros. Quando ele negou o todo, ele disse que ele era argentino. Então algum aluno não é brasileiro. Percebe como é que funciona a negação do todo? Eu poderia também usar o existe. Tá certo? Existe um aluno que não é brasileiro. Então perceba que a negação desse quantificador, o todo, é justamente o algum ou existe. Vão associando esse exemplo que eu acabei de falar para vocês, que dá para perceber facilmente. Vamos para a questão 4. Ó. Essa questão 4 é uma questão também de raciocínio lógico. E aí o que acontece? Ele fala que um hospital realizou um concurso oferecendo vagas para os cargos de técnico em enfermagem e de administração hospitalar. Inscreveram-se 120 candidatos. Opa, o total de pessoas inscritas foi de 120. Sendo que o número de mulheres foi o dobro do número de homens. O quadro incompleto a seguir mostra que o número de candidatos aos dois cargos, tá bom? Eu tenho aqui a galera que vai se inscrever para técnico em enfermagem e o pessoal que vai se inscrever para administração hospitalar. E eu tenho a separação por
sexo, né? Os homens e as mulheres. A pergunta é: o número total de candidatos de técnicos em enfermagem era de... Aqui, ó. Ele quer saber quantos candidatos eu tinha para a vaga de técnico em enfermagem. Esse total. Então vamos lá. Eu sei que... Como é que a gente pode começar a resolver essa questão aqui? Olha, se ele está dizendo que o total de candidatos, o número de mulheres mais o número de homens foi igual a 120 candidatos, eu posso dizer que M, que eu chamei de número de mulheres mais o número de homens, isso dá 120 pessoas. Só que aí ele usa uma informação aqui, ele diz que o número de mulheres é o dobro do número de homens. Se M é a grandeza, número de mulheres, e H é a de número de homens, eu posso dizer que M é igual a 2H. E aí eu vou fazer o quê? Onde tem M nessa equação aqui, ó, eu vou substituir por 2H. Vai ficar M mais... Na realidade aqui o que é que vai acontecer? A equação é M mais H igual a 120. Só que M é 2H, então no lugar deste M eu vou colocar 2H mais esse H, tudo igual a 120. Daqui eu tenho 2H mais H, isso dá 3H. 3H igual a 120. Logo, qual é o número que multiplicado por 3 chega a 120? H só pode ser 40, né? O número de homens é 40. Consequentemente, se o número de mulheres é o dobro do número de homens, o número de mulheres vai ser 80. E aí vamos agora, depois de encontrar a quantidade de homens e a quantidade de mulheres, vamos distribuir o pessoal aqui, ó. O que é que acontece? Nessa linha da tabela eu tenho os homens que se inscreveram para os cargos de técnico em enfermagem e administração hospitalar. Para técnico em enfermagem eu já tenho 12 homens. Para que eu feche os 40, ficam faltando quantos homens? 28. Para as mulheres, eu tenho 35 que se inscreveram para o cargo de administração hospitalar. Para que eu feche as 80, eu vou precisar ter quantas mulheres inscritas para o cargo de técnico? 45. Como ele quer saber o total de candidatos para o cargo de técnico em enfermagem, eu vou ter esse total igual a quanto? Igual a 12 mais 45, que dá quanto? Que dá 57. Gabarito letra A. Viu como é simples? Questãozinha aí que envolve um pouquinho mais de manipulação numérica, tá bom? Uma manipulação algébrica. Você tem um sisteminha aqui de duas equações, onde uma já é dada. Então, vamos para a questão 5. Olha o que acontece nessa questão 5. Essa questão 5 é uma questão que está envolvendo sequências lógicas. Quando você tem uma questão que está envolvendo sequências lógicas, pessoal, o segredo da questão é você tentar enxergar o padrão de formação. Muitas vezes esse padrão de formação ele é colocado logo de cara e muitas vezes não é. Observa aqui, ó. E para piorar, ele ainda dá uma sequência de um bocado de números juntos. Imagina você fazendo uma prova, 3 horas de prova, cansada, e você vai para a prova de raciocínio lógico, mas calma, você está aqui no meu canal e você vai se sair bem. Vem comigo, ó. Observe o que é que vai acontecer aqui. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2. Opa! A partir desse 2 aqui, ó, a partir desse 2, se você olhar com bastante carinho, os números, eles estão se repetindo, ó. 1, 3, 2, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2. Depois vai 1, 2, 3 e assim por diante. Ou seja, essa sequência de números aí, ela está se repetindo de quantos em quantos? Eu tenho 2, 4, 6, 8, 10 algarismos, né? 10 algarismos que formam esse padrão. Ou seja, o padrão é de 10 .
esse padrão, ele vai ser de 10 em 10. Ou seja, a cada 10 elementos eu vou ter uma repetição da mesma sequência. Ele quer saber qual é o número que está na posição 2018. Ó, aqui eu tenho o primeiro número, o segundo número, aqui eu vou ter o terceiro número, o quarto, o quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e assim por diante, até chegar ao décimo. Para que eu saiba o camarada, o número que está na posição 2018, eu vou dividir 2018 pelo padrão de repetição, que é, no caso, de 10 em 10. Isso vai dar quanto? Isso dá 201. E aí, 201 vezes 10, isso dá 2010 e sobra quanto? Vai me sobrar 8. E aí, o fato de ter sobrado 8 quer dizer o quê? Que o número, o elemento que está na posição 2018, ele vai ser o mesmo elemento que está na posição oitava, tá bom? Que se você contar aqui, ó, eu tenho quem na posição oitava? Eu tenho o 4, gabarito letra D. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessas 5 explicações. Em breve eu vou estar postando mais conteúdos para você que está se preparando aí para concursos que a FGV vai fazer. A gente tem uma grande expectativa que saia o edital agora do concurso do Banco do Brasil. Então fica aqui, se inscreve no canal, dê um joinha nesse vídeo, compartilha com a galera, pode ativar o sininho aí para receber novas notificações e espalha para a galera. Vamos produzir, eu acho que conhecimento ele tem que ser espalhado mesmo, em especial quando ele é de graça. E o bom é que não custa nada, é só você se inscrever no canal que vai me ajudar bastante, tá bom? Forte abraço a todos e até mais!